Então, boa noite a todos. A gente vai conversar hoje sobre o recurso especial e o recurso extraordinário no processo penal. A gente vai entender como é que esses recursos, que são recursos de processo constitucional, como é que eles funcionam no âmbito do processo criminal. A gente vai ter que fazer um raciocínio próprio, umas adaptações à estrutura do processo criminal. Primeira coisa é a gente entender isso. Quando a gente fala de recurso especial, de recurso extraordinário, nós estamos falando de recursos que são de matriz constitucional, ou seja, eles estão previstos no texto da Constituição Federal. E aí, cada ramo processual vai até a Constituição e se apropria desses recursos conforme eles sejam interessantes àquele ramo processual, ou seja, o processo penal vai à Constituição e, aspas, toma emprestado o recurso especial e o recurso extraordinário para, com isso, efetivamente trabalhar ou disciplinar a estrutura própria do recurso. Então, ao contrário dos recursos que nós estudamos nas semanas passadas, recurso de apelação, recurso em sentido estrito e o recurso de agravo de execução, a gente vai perceber aqui no recurso especial, no recurso extraordinário, que a matriz desses recursos não é encontrada no processo penal. Eu preciso ir à Constituição Federal, me aproprio das hipóteses de cabimento da Constituição Federal e trago para o processo criminal. É essa a estrutura que a gente vai ter desse ramo do processo. Muito bem. E aqui, cada ramo processual vai se apropriar desses recursos da forma mais conveniente ao ramo processual. Ou seja, como ele não foi pensado, ele não foi gestado para ser um recurso de processo penal, mas sim um recurso de processo constitucional, ao trazê-lo para o processo penal, eu preciso fazer algumas adaptações. Por quê? Porque não quer dizer que tudo ali funcione como funcionaria lá na matriz do processo constitucional. Nesse sentido, vamos para uma característica importantíssima desses recursos. Exatamente ao encontro disso que eu estou conversando, na questão da adaptação, da customização que eu preciso fazer em relação à estrutura do processo criminal. O que nós vamos ter em relação a isso? A gente vai ter o seguinte: quando a gente trabalha com processo criminal, a gente tem que entender que as características especiais que o processo penal acaba adquirindo e, consequentemente, ele acaba, de alguma maneira, de alguma forma, incorporando isso à estrutura do processo constitucional por derivação. Deixa eu trabalhar com uma questão bem objetiva para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Por definição, lá no processo constitucional, o recurso especial e o recurso extraordinário não possuem efeito suspensivo. Eles não possuem efeito suspensivo. Então, o recurso especial e o recurso extraordinário não irão admitir efeito suspensivo. Então, isso significa que, do ponto de vista do processo constitucional, quando eu utilizo um recurso especial ou um recurso extraordinário, eu posso, de imediato, já dar cumprimento àquela determinada decisão. A decisão vai ser cumprida de imediato. Né? Agora, dentro dessa perspectiva, o que a gente vai ter? A ideia de que, quando eu trago esses recursos para o processo penal, eu preciso perceber as características do processo penal. Lá no processo constitucional, eles não têm efeito suspensivo. Lá eu posso executar as respectivas decisões atacadas por esses recursos, mesmo durante a tramitação de um recurso especial extraordinário. Quando a gente vem para a estrutura efetiva do processo penal, eu preciso fazer uma adaptação. Qual é? No ano passado, e eu estou absolutamente certo que todos vocês acompanharam isso, no ano passado, o Supremo Tribunal Federal voltou a adotar um entendimento que ele tinha até 2016 e que em 2016 ele tinha
partido para um outro caminho. Qual é? Ele tinha até 2016 o entendimento de que eu só poderia executar a pena depois que houvesse o trânsito em julgado da decisão penal. A partir de 16, ele muda o entendimento e passa a entender que eu poderia executar a pena no momento em que houvesse a confirmação pelo segundo grau da condenação. Ele volta, ano passado, a ter um entendimento dizendo: não, eu só posso autorizar a execução da pena quando houver efetivamente o trânsito em julgado. Então, o que acontece aqui? Se eu analisar do ponto de vista do processo constitucional, olhando lá a Constituição, esses recursos, como eu falei agora há pouco, eles não têm efeito suspensivo. Não há que se falar em efeito suspensivo aqui. Agora, quando eu falo, né, quando eu trabalho efetivamente com esses recursos no processo penal, eu preciso ter um cuidado. Porque como o Supremo decidiu, no ano passado, que eu não posso executar aquela sentença, executar aquela pena, se não depois da sentença transitar em julgado, quando eu interponho um recurso especial ou quando eu interponho um recurso extraordinário, é óbvio, né, é evidente, é claro que não houve o trânsito em julgado, porque se eu estou interpondo o recurso, por óbvio, não houve aí o trânsito em julgado. E aí o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar suspender a execução da pena ou não iniciar a execução da pena, uma vez que, enquanto não houver o trânsito em julgado, não é possível efetivamente haver a execução da pena. Então veja que esses recursos acabam por adquirir no processo penal características muito especiais, características muito próprias, que fazem com que eu venha a ter aí no processo criminal a incidência de um efeito suspensivo não pensado lá no processo constitucional. E por que isso acontece? Porque no processo penal, enquanto não transitar em julgado, pelo entendimento do Supremo, eu não tenho como executar a pena. Então, não é que ele tem um efeito suspensivo. Eu apenas estou impedido, pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, de iniciar a execução penal. Então, vejam, a gente fala de recurso especial e de recurso extraordinário, nós precisamos entender que eles são gestados, idealizados, dentro do cenário do processo constitucional. E, teoricamente, podem ser aplicados em qualquer ramo processual. Agora, quando eu trago para a realidade própria do processo penal, do processo civil, do processo trabalhista e etc., eu vou precisar fazer a adaptação naqueles termos, dentro daquela lógica própria, dentro daquele raciocínio específico. É dentro dessa perspectiva que a gente vai ter a construção desse processo. Então, o recurso especial extraordinário, na matéria penal, impede, por óbvio, o trânsito em julgado, e se impede o trânsito em julgado, acaba fazendo com que eu não possa executar a pena de imediato. Tá? Eu quero ver com vocês agora quais são os requisitos de admissibilidade para o recurso especial e para o recurso extraordinário. Quero conversar um pouquinho sobre os requisitos de admissibilidade. Nós já falamos em aulas anteriores, sobretudo quando nós conversamos sobre a teoria geral dos recursos, que quando a gente fala de recursos, a gente está falando efetivamente de um instrumento processual que passa por dois juízos: o juízo de admissibilidade e o juízo de mérito. O juízo de admissibilidade ele vai verificar apenas a existência, né, dos requisitos formais. Então, quando eu analiso aquele recurso sob o prisma do juízo de admissibilidade, eu estou analisando exclusivamente sobre as questões formais, ou seja, se eu posso conhecer daqueles recursos, se aquele recurso pode ser efetivamente conhecido. Quando, no entanto, eu trabalho com a questão do mérito, é sinal de que eu já passei pelo juízo de admissibilidade, as questões formais já foram, obviamente, superadas, e eu posso enfrentar, a partir daquele momento, o mérito. Então, eu superei a admissibilidade, fui aprovado na admissibilidade e enfrento as questões de mérito. Quero trabalhar, portanto, com vocês agora quais são esses requisitos de admissibilidade que eu preciso observar no âmbito do processo criminal. Quais são os requisitos, efetivamente, de admissibilidade que eu vou ter que observar
para que eu possa gerar o conhecimento de um recurso especial ou de um recurso extraordinário. É isso, efetivamente, que a gente vai observar a partir de agora. Primeiro, eu quero definir o seguinte. Para que haja o... Então, veja, a partir de agora, nos concentremos em requisitos de admissibilidade para o conhecimento do recurso especial extraordinário. Eu não vou trabalhar com mérito. Eu quero só saber quais são os elementos que eu preciso ter para que aquele recurso especial extraordinário, para que aquele recurso especial ou extraordinário possa efetivamente vir a ser conhecido. Primeiro, eu quero lembrar com vocês que para o conhecimento do recurso especial extraordinário, eu preciso observar todos aqueles requisitos que nós já estudamos na teoria geral dos recursos. Ou seja, vamos lembrar, legitimidade, interesse, hipótese de cabimento, tempestividade e preparo. Então, quando a gente fala de admissibilidade, eu tenho que observar tudo isso. Legitimidade, interesse, hipótese de cabimento, tempestividade e preparo. Então, qualquer recurso, independentemente se a gente está falando aqui de um recurso especial ou de um recurso em sentido estrito ou de uma apelação, precisa observar esses requisitos. A parte tem que ter legitimidade, a parte tem que demonstrar interesse, aquele binômio necessidade e utilidade que nós já bem conhecemos, a parte tem que preencher as hipóteses de cabimento, daqui a pouco a gente vai falar das hipóteses de cabimento no recurso especial extraordinário, a parte tem que observar a tempestividade é prazo, né? Tem que observar o prazo, e tem que fazer o preparo quando for necessário. Há casos em que a lei dispensa o pagamento de custos, isso não é tão raro no processo penal, mas quando for necessário, preciso fazer o preparo, portanto, preciso fazer o pagamento daquele determinado valor de custas. Então, é isso que a gente vai ter como requisitos essenciais a serem observados em qualquer tipo de recurso. Agora, no recurso especial e no recurso extraordinário, fora esses 5 elementos, nós vamos precisar de mais. No caso do recurso extraordinário, mais 5. No caso do recurso especial, mais 4. Tá? Então, para que eu possa conhecer de um recurso extraordinário, eu preciso verificar a existência de 10 requisitos. No caso do recurso especial, apenas 9. Né? Bem, apenas não, porque, enfim, ainda são 9, mas eu retiro um, ficam 9. E quais são esses 10 requisitos do extraordinário e os 9 do especial? São esses 5 que eu listei para vocês agora: legitimidade, interesse, hipótese de cabimento, tempestividade e preparo. E no caso do extraordinário, vão mais 5. No caso do especial, mais 4. Esses 4 primeiros que nós vamos ver agora são comuns ao recurso especial e ao recurso extraordinário. Explicando de uma forma bem direta, para que você conheça de um recurso especial ou extraordinário, você precisa observar esse checklist e verificar que, no caso do extraordinário, esses 10 itens estão presentes. No caso do especial, 9 itens estão presentes. Faltando um desses requisitos, se faltar um deles, esqueça, já não é mais o caso de conhecimento do recurso especial e extraordinário. Tá? Vamos então ver que requisitos específicos são esses para que eu possa conhecer do recurso especial ou extraordinário. O primeiro deles é o esgotamento das instâncias ordinárias. O esgotamento das instâncias ordinárias. Ou seja, para que eu possa interpor um recurso especial ou um recurso extraordinário, eu preciso ter exaurido, eu preciso ter esgotado todas as instâncias de discussão, todas as instâncias ordinárias de discussão. Leia-se, eu tenho que ter utilizado todos os instrumentos e todos os recursos no primeiro e no segundo grau. Então, eu só posso ir para os graus superiores se eu tiver exaurido todas as instâncias, todos os mecanismos, todos os recursos, todos os instrumentos das instâncias ordinárias. Tá? Eu preparei, eu sei que é de altíssima tecnologia, né?
para não dizer o contrário, mas eu queria só demonstrar, veja que coisa tão tecnológica que eu preparei aqui para vocês entenderem esse requisito, né? Isso é extremamente tecnológico, mas veja, as instâncias ordinárias, né, são formadas pelo juízo de primeiro grau e pelo segundo grau, no caso, TRF ou TJ. Veja que há aqui uma linha, né? Essa fronteira aqui vai marcar as instâncias ordinárias das instâncias extraordinárias. Então, perdão, para que eu possa superar essa fronteira, para que eu possa chegar até as instâncias extraordinárias, eu preciso ter esgotado, eu preciso ter exaurido todos os recursos aqui do primeiro e do segundo grau. Eu não posso, por exemplo, pretender contra aquela decisão do juiz de primeiro grau ir direto para o Supremo Tribunal Federal. Não. Eu preciso utilizar de todos os meios que eu tenha para levar, por exemplo, a discussão para o segundo grau. E aqui a gente entende isso com uma certa facilidade. Lembra daqueles modelos de controle de constitucionalidade que você aprendeu. Quando a gente fala de controle de constitucionalidade, a gente está falando efetivamente em dois sistemas, né, que coexistem no Brasil. O controle concentrado, feito lá pelo Supremo Tribunal Federal, através de uma discussão apresentada por aqueles que estão legitimados lá no artigo 103 da Constituição, efeito ergo omnes, discussão em tese, e, do outro lado, o controle difuso, o controle efetivamente que nós vamos ter como passível de ser realizado por qualquer instância de jurisdição. Então, o que nós vamos ter é exatamente isso, a possibilidade de termos qualquer grau de jurisdição como competente para, no caso concreto, declarar aquela inconstitucionalidade. Então, voltando aqui para o meu super tecnológico esquema, veja, para que eu vou seguir, né, direto para o STF se eu posso resolver minha questão de inconstitucionalidade no segundo grau? Então, para que eu pretenda apresentar um recurso especial extraordinário, eu tenho que demonstrar ao STJ e ao STF que eu usei de todos os meios que eu tinha possíveis e imaginários de recursos nessas duas instâncias. Aí sim, eu não tenho mais o que fazer. Tentei fazer com que o Tribunal de Justiça declarasse aquela ofensa à lei federal. Tentei fazer com que o Tribunal Regional Federal declarasse aquela inconstitucionalidade. Ele não fez. Ele não apresentou isso. Diante disso, a alternativa que eu tenho, aí sim, depois que eu queimei todos os cartuchos nas instâncias ordinárias, eu posso apresentar o recurso para um tribunal superior. Tá? Um segundo requisito específico é a ofensa direta à lei federal ou à Constituição Federal. Então, para que eu apresente um recurso especial extraordinário, eu preciso ter uma ofensa direta à lei federal ou à Constituição. A ofensa aqui tem que ser uma ofensa direta, tá, pessoal? Muito cuidado, porque há muitos casos de ofensas reflexas, ofensas indiretas, e elas não são passíveis de serem apresentadas em recurso especial extraordinário. Ou seja, uma ofensa indireta não irá te habilitar a apresentar um recurso especial ou extraordinário. A ofensa há de ser direta. Deixa eu exemplificar. E por que a gente precisa ter tanto cuidado antes do exemplo? Porque a nossa Constituição Federal ela é muito elástica, ela fala muito, né? É uma Constituição extensa nas suas regras, extensa nos seus dispositivos. Então, em face disso, a Constituição fala demais. Então, não é tão raro que eu visualize, naquele determinado caso concreto, uma contrariedade ao princípio da ampla defesa, ou do contraditório, ou do devido processo legal. Agora, eu tenho que observar se antes de atender, antes de ofender, perdão, a Constituição, eu não ofendi de alguma forma a lei federal. E aí eu não posso apresentar um recurso extraordinário, e sim apenas um recurso especial. Então, deixa eu exemplificar. Imagina, por exemplo, que no caso concreto, no momento de apresentação dos memoriais, nós já estudamos juntos esse semestre, e nós sabemos que a acusação tem 5 dias e a defesa tem 5 dias. Então, nesse momento de apresentação dos memoriais, imagina
que o juiz deu 5 dias para a acusação e deu 3 dias para a defesa. Então, ele deu 5 dias para a acusação e deu apenas 3 dias para a defesa. Imagina que assim foi desenhado o processo. Se eu analisar de uma forma inicial, claro que eu vou antever, eu vou verificar, eu vou visualizar uma ofensa aqui aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal. Há claramente uma ofensa a esses princípios de contraditório, de ampla defesa e etc. Agora, antes de ofender o texto da Constituição, a norma mais próxima que foi ofendida foi o próprio Código de Processo Penal, que traz lá a previsão de 5 dias e 5 dias. Ou seja, eu primeiro, de forma mais imediata, eu estou mais perto, eu trabalhei mais perto do Código de Processo Penal. Portanto, eu primeiro ofendi o Código de Processo Penal, não atendi ao disposto no Código de Processo Penal e apenas em via reflexa fui agredir a Constituição. Nesse caso, eu tenho uma ofensa direta à lei federal e uma ofensa por via reflexa à Constituição. Qual é o recurso que cabe? Apenas o recurso especial. Então, para que eu interponha o recurso extraordinário, eu preciso ver, perceber que naquele caso concreto, a norma que eu estou contrariando está prevista só na Constituição. É uma ofensa direta ao texto da Constituição. Se de alguma maneira o que eu estou contrariando ali é um dispositivo do Código Penal, ou do Código de Processo Penal, ou da Lei de Drogas, ou da Lei de Execução Penal, o caminho é o recurso especial. Interponha o recurso especial e somente depois do julgamento do recurso especial vai ser possível, dependendo do resultado, o recurso extraordinário. Portanto, a ofensa há de ser direta à norma para que eu esteja habilitado a interpor o recurso, quer especial, quer extraordinário. O próximo requisito é a necessidade de realização do pré-questionamento. O que significa o pré-questionamento? O que é o pré-questionamento? Pré-questionar significa que aquela matéria que você quer levar aos tribunais superiores, STJ e STF, que trata de uma ofensa à lei federal ou de uma ofensa à Constituição Federal, deve ser enfrentada obrigatoriamente nos juízos ordinários. Ou seja, aquilo que eu estou levando no meu recurso especial ao STJ, ao STF, deve ter sido enfrentado de forma direta nas instâncias ordinárias. Eu não posso chegar ao STJ sem ter travado uma discussão no juízo de primeiro grau ou no Tribunal de Justiça ou no TRF daquele determinado ponto. Então, quando eu apresento um recurso especial extraordinário, significa que eu estou levando ao conhecimento daqueles tribunais superiores um questionamento que foi pré-questionado nas instâncias ordinárias. Ou seja, imagina que eu tive uma inconstitucionalidade qualquer. Eu apelei ao Tribunal de Justiça. Lá no meu apelo, eu digo, Tribunal de Justiça, o senhor deve reconhecer que no presente caso houve a seguinte inconstitucionalidade. Tá. E eu estou no meu recurso ainda para o Tribunal de Justiça. Caso o senhor não declare que houve essa inconstitucionalidade, eu já estou pré-questionando a matéria. Então, você faz o pré-questionamento nas instâncias ordinárias. Você fará esse pré-questionamento nas instâncias ordinárias. Aqui você discute isso. Aqui você vai apresentar esse questionamento. E aí, caso ele não seja resolvido, você vai levar essa discussão para um tribunal superior. Então, não posso discutir pela primeira vez aquele aspecto de ilegalidade ou de inconstitucionalidade já no tribunal superior. Em outras palavras, o meu discurso para o STJ e para o STF é dizer o seguinte: olha, STJ e STF, eu tentei resolver isso na instância ordinária. Eu alertei ao Tribunal de Justiça que havia uma ofensa à lei federal. Eu alertei ao Tribunal Regional Federal que havia uma ofensa à Constituição. Mas eles nada fizeram, eles me ignoraram. Então, nesse cenário, eu venho até um tribunal superior. Então, veja,
O pré-questionamento, pré-questionar a matéria, significa dizer que expressamente você fez com que aquele determinado ponto, aquela determinada matéria, tivesse o um enfrentamento pelas instâncias ordinárias, ou seja, que as instâncias ordinárias conhecessem e efetivamente deliberassem, decidissem sobre aquele ponto que você quer impugnar. E aí, dependendo do resultado, eles não te deram o que você pretendia, e aí você vai poder ir a um tribunal superior. Tá? O último dos elementos comuns, né, ao recurso especial e ao recurso extraordinário, esse aqui ele é comum aos dois, é a ausência de súmula em sentido contrário. Ausência de súmula em sentido contrário. O que esse requisito está nos dizendo? Ele está dizendo o seguinte: quando eu apresento um recurso especial e um recurso extraordinário, eu tenho efetivamente que verificar se aquilo que eu estou pretendendo ver reconhecido no Tribunal Superior, não há naquele tribunal uma súmula que diga exatamente o oposto. Portanto, se eu verifico que no STJ ou no STF já existe um entendimento sobre aquela determinada matéria, que é um entendimento em sentido oposto, um entendimento em sentido contrário, eu irei efetivamente ter nesse momento a impossibilidade de conhecimento do meu recurso. Então, aquilo que eu estou pretendendo ver reconhecido no meu recurso especial e no meu recurso extraordinário não pode ter sido objeto de discussão no tribunal e que vai já ter sido construída uma súmula em sentido contrário. Na verdade, esse requisito talvez seja o mais simples de todos eles. Ora, como é que eu posso pretender ter um recurso conhecido e processado se o que eu quero ver reconhecido naquele recurso já foi objeto de análise daquele tribunal e o tribunal já decidiu tantas vezes e contrário ao que eu quero que sumulou a matéria. Então é como se o tribunal dissesse, cara, eu não vou processar esse teu recurso porque não adianta processar tudo isso porque eu já sei qual será o resultado final, eu já consolidei entendimento contra isso que você quer. Então eu nem conheço efetivamente do teu recurso. Então veja, esses requisitos, nós vimos até agora, são requisitos comuns ao recurso especial e ao recurso extraordinário. Tem aqueles 5 gerais: legitimidade, interesse, hipótese de cabimento, preparo e tempestividade, e eu tenho esses 4 que são específicos: esgotamento das instâncias ordinárias, ofensa direta à lei federal ou à Constituição, pré-questionamento e ausência de súmula em sentido contrário. Quando a gente chega, no entanto, a um recurso extraordinário, ele vai exigir um quinto requisito especial nessa lista, nesse checklist que nós estamos desenhando aqui, seria o 10º, que é a repercussão geral das questões constitucionais. Repercussão geral das questões constitucionais. O que nós temos aqui? O artigo 102 da Constituição, em seu parágrafo 3º, diz isso. No recurso extraordinário, veja, ele é privativo do recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 de seus membros. Então, o que ele está nos dizendo aqui é que o tribunal irá efetivamente analisar no caso concreto se é possível processar aquele recurso extraordinário, e ele não o fará, ele não conhecerá do recurso extraordinário no momento em que ele perceber que a discussão que ele trava ali, que a discussão que é o pano de fundo daquele recurso especial extraordinário, diz respeito só ao caso concreto. Então, explicando de uma outra maneira, eu preciso demonstrar, precisa estar claro no recurso extraordinário, que a matéria constitucional que eu estou trazendo é uma matéria relevante e que pode ser replicada, que vai ter interesse, que pode ser utilizada em outros casos. Ela pode ser utilizada em outros cenários, ela pode ser utilizada em outras hipóteses, e não apenas naquela hipótese do caso concreto.
eu tenho sim a possibilidade de utilizar isso em outros tipos de casos, em outros tipos de processo. Então, o que diz aí a repercussão geral é isso. Agora, vejam só, a princípio, pela redação que o código, que a Constituição traz em seu parágrafo 3º do 102, há uma presunção a favor dessa repercussão. Existe uma presunção a favor disso. Tanto é que ele vai ter que considerar uma maioria de 2/3, o que matematicamente significam 8 ministros, ou seja, eu preciso ter 8 ministros que, naquele caso concreto, venham a dizer: não conheço desse determinado recurso, não conheço da interposição desse recurso extraordinário. Ou seja, a presunção milita a favor da existência da repercussão geral. Para que eu não conheça do recurso com base nisso, repito, preciso ter aí 8 ministros dizendo que não anteveem, não visualizam a existência da repercussão geral, e aí, como consequência, ele não conhecerá dessa determinada interposição. Tá? Então, veja, esses requisitos que nós vimos até agora são todos relativos à admissibilidade, ou seja, os requisitos de admissibilidade que eu preciso observar. Aqueles 5 gerais: legitimidade, interesse, preparo, tempestividade e hipótese de cabimento. E no caso do extraordinário, mais 5. No caso do especial, eu retiro o último. Quais são? Esgotamento das instâncias ordinárias, ofensa direta à Constituição ou à lei federal, pré-questionamento, ausência de súmula em sentido contrário e, finalmente, o último, que a gente acabou de ver, que é privativo do recurso extraordinário, que é a existência da repercussão geral. Tá? Nessa segunda parte da aula, eu já abro para as dúvidas de vocês, mas nessa segunda parte eu queria explorar as hipóteses de cabimento desses recursos. Então, no caso do recurso extraordinário, nós vamos encontrar as hipóteses de cabimento no artigo 102, inciso 3º. Artigo 102, inciso 3º. Veja aí o que nos diz o inciso 3º do 102. Então, o artigo 3º do 102 diz, né, que cabe o recurso extraordinário nestas hipóteses. Aqui eu queria voltar a algo que eu falei com vocês agora no início da nossa aula. Esses recursos, tanto o recurso especial quanto o recurso extraordinário, são recursos de matriz constitucional. Em português, o que é que isso significa? Isso significa que as hipóteses de cabimento desses recursos estão lá na Constituição. Então, eu vou à Constituição e trago, né, emprestado essas hipóteses de cabimento. E aí eu vou ter que fazer, ao trazer emprestada essa hipótese de cabimento, eu preciso verificar se elas se compatibilizam, se elas se encaixam nas estruturas dos respectivos processos. Ou seja, o fato de a Constituição indicar que eu posso usar o recurso extraordinário nessas 4 situações do inciso 3º do 102, não quer dizer que as 4 serão utilizáveis no processo penal. A gente vai ver, na verdade, que 99% dos recursos processuais penais estão concentrados nas alíneas A e B. As alíneas C e D têm baixíssima, se não quase nenhuma, aplicabilidade no direito processual penal. Vamos entender por quê. Veja o que diz aí a linha A: contrariar dispositivo desta Constituição. Então, é cabível, o inciso 3º diz que julgar cabe ao Supremo Tribunal Federal, julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância quando a decisão é recorrida. A linha A: contrariar dispositivo dessa Constituição. Então, aqui eu tenho uma principal hipótese, porque é a hipótese do choque direto entre a decisão e, efetivamente, o texto da Constituição. Sem qualquer sombra de dúvidas, a linha A é a linha mais utilizada no processo penal para fundamentar recursos extraordinários. Portanto, quando a gente pensa em recurso extraordinário, a gente vai pensar essencialmente na linha A. Ela é, de longe, a mais utilizada, porque ela vai definir aquilo que é a ideia geral que eu tenho do recurso extraordinário, a situação em que há uma contrariedade direta desse determinado
dispositivo constitucional. A linha B, ela também tem muita importância no processo penal, porque ela diz que caberá o recurso extraordinário quando houver uma decisão que declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Então, imagina que o Tribunal de Justiça do Ceará, julgando um caso concreto, entendeu pela inconstitucionalidade, naquele caso concreto, de um dispositivo do Código Penal, do Código de Processo Penal, da Lei de Execução Penal, da Lei de Organização Criminosa, qualquer lei federal. Eu vou ao Supremo dizendo, olha, Supremo, o Tribunal do Ceará declarou inconstitucional esse dispositivo, mas eu entendo que ele não é inconstitucional, então, por favor, você, Supremo, nesse recurso extraordinário, decida se, afinal de contas, eu posso ou não posso utilizar, se há ou não há essa inconstitucionalidade. Então, essas duas alíneas, A e B, são de longe as alíneas mais importantes no processo penal. Exagerando um pouquinho, eu posso dizer que 99,99% dos recursos extraordinários penais estão nas alíneas A e B. Por quê? Porque quando a gente for ver agora as alíneas C e D, a gente percebe que elas tratam dessa matéria sobre determinado aspecto que faz com que a sua aplicabilidade no âmbito do processo penal seja quase nenhuma. Porque veja o que diz aí a linha B: julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face dessa Constituição. A linha D: julgar válida lei ou ato contestado em face de lei federal. Então veja, aqui ele está falando de lei local, de ato de governo local. O que é a lei local? É a lei municipal e a lei estadual. Então, ele está dizendo o seguinte: se eu julgar uma lei local válida em relação à Constituição, ou no confronto entre lei local e lei federal, eu julgar válida a lei local, caberia recurso extraordinário. Tudo bem, está na Constituição, isso vale para uma série de hipóteses. Mas por que essas duas hipóteses, essas duas alíneas, no âmbito do processo penal, têm uma aplicabilidade tão baixa? Porque a lei local aqui, que a gente vai ter, essa lei local que a gente enxerga nesse caso, dificilmente tratará de matéria penal. A lei estadual muito dificilmente vai tratar de uma questão penal. A lei municipal praticamente nunca, né? Eu ainda consigo visualizar, por exemplo, a lei estadual em algumas questões aí da organização de presídios, da organização judiciária. É possível, aí, com 0,01% de chance, a gente ter uma lei estadual que trate dessas matérias. Então, não dá para a gente descartar completamente as alíneas C e D, mas a aplicabilidade que essas alíneas têm no âmbito do processo penal é muito pequena, porque como o direito criminal é um direito federal, é um direito que tem que ser regulamentado por lei federal, obrigatoriamente por lei federal, dificilmente as leis estaduais e municipais tratarão efetivamente dessa matéria penal. Daí porque é muito pouco provável que a gente venha a ter, no âmbito do recurso extraordinário, essas hipóteses. Tá? Quando a gente fala do recurso especial, previsto lá no artigo 105, 3 da Constituição, a gente vai visualizar algo parecido. Existe aí algo bastante parecido, que é o seguinte: veja que o artigo 105, inciso 3º, fala que caberá recurso especial, caberá julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados e do Distrito Federal. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: ele está excluindo aqui do inciso 3º as turmas recursais. Ele está dizendo que só cabe recurso especial se a decisão vier de um TRF ou de um Tribunal de Justiça. Tá? Então, ele exclui a turma recursal. Contra a decisão da turma recursal dos juizados especiais, que é o segundo grau do juizado, cabe um recurso extraordinário, porque lá no inciso 3º do 102 ele é mais aberto. Mas quando a gente chega no inciso 3º do 105, só caberá se aquela decisão vier de um Tribunal de Justiça ou de um TRF. E em que casos? Nessas três alíneas aí, veja aí: contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência, julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal e der à lei federal interpretação divergente da que ele haja atribuído
outro tribunal, tá? Então, a gente vai perceber efetivamente que, no caso do recurso especial, eu vou admitir o recurso especial nessas três situações: neguei vigência ou contrariei lei federal, quando houver o julgamento válido de ato local contestado em face de lei federal e quando houver um julgamento divergente. Aqui a gente vai ver um raciocínio parecido com o que nós acabamos de ver no inciso 3º do 102. Por quê? Esta linha B, ela dificilmente vai ser utilizada, praticamente quase nunca será utilizada no processo penal. E quando ele fala em julgar ato de governo local, isso significa que eu estou julgando, nesse contexto, um ato administrativo de um governo local. É um decreto do prefeito, é um decreto do governador. Isso dificilmente traz matéria penal. Portanto, a esmagadora, a imensa, 99 e tantos por cento dos recursos especiais criminais estão nas alíneas A e C, se concentram nas alíneas A e C. Então, a gente vai ter aí, nessas duas alíneas, a concentração dessa determinada figura. A gente tem aí, nessas alíneas, a concentração dessas duas situações. Tá? Então, a maioria esmagadora dos recursos especiais ou está na linha A, que fala em contrariar dispositivo da Constituição ou negar vigência, ou está na linha C, que fala, essa linha C, ela é utilizada quando eu tiver efetivamente entendimentos divergentes de dois tribunais, e aí caberá ao STJ, no julgamento do recurso especial, padronizar, dizer, não, a interpretação que deve ser feita sobre determinado dispositivo constitucional é esta interpretação deve prevalecer. Tá? Então, o que a gente tem que ter cuidado quando a gente trabalha com recurso especial extraordinário? São recursos constitucionais, são recursos, efetivamente, que precisam de uma adaptação quando eu os trago para o processo penal. Essa adaptação passa, por exemplo, por conferir uma espécie de efeito suspensivo, que antes eles não têm, e também na aplicação dessas hipóteses de cabimento. Das 4 do recurso extraordinário, somente 2 são mais viáveis de nós visualizarmos no processo penal. No recurso especial, das 3, só 2 podem ser utilizadas com mais viabilidade. Tá? Na quinta-feira, como eu sempre faço, eu vou disponibilizar 3 aulas para vocês, tratando dessas questões do recurso especial, até com mais detalhes, algumas questões que a gente vai ter, são 3 aulas, passam de 1 hora as 3 aulas juntas, que eu vou disponibilizar na quinta-feira. Lembrando que semana que vem nós temos a nossa prova, tá? A nossa prova vocês terão aí de terça-feira até quinta-feira para fazer a prova da semana que vem. Ela vai estar lá na aba Trabalho, no Unifo Online, e vocês devem me enviar no modelo de arquivo PDF, tá? Você pode fazer à mão, pode fazer digitado, mas é importante que o modelo seja o PDF. Sobre essa aula de hoje, alguma dúvida, alguma coisa, alguma pergunta? Então, repito, essa matéria que a gente está vendo essa semana não vai cair na prova da semana que vem, é uma matéria que eu vou cobrar só na AV3, tá certo? A matéria da semana que vem vai até a apelação, beleza? Queridos, então, fiquem com Deus, a gente vai se falando, qualquer dúvida, me pergunte.